Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você. Olha só, hoje com muita novidade. Prepara que tem surpresa boa para você. A gente vai falar aqui hoje nesse editorial sobre o caso do Alexandre de Moraes que ainda está dando o que falar, o caso de agressão. A testemunha que disse que presenciou tudo, ela mudou a versão dos fatos, ou seja, ela mudou o que ela tinha dito sobre o caso do Alexandre de Moraes. E agora, como é que fica? Também teve uma matéria do Globo que disse que tinha as imagens, mas na hora H postou um desenho, uma charge, parecendo um mangá. E aí a Bárbara do Te Atualizei, do jeito irônico e irreverente dela, ela teceu comentários. Eu vou pedir licença para colocar para vocês, porque vale a pena assistir. Então, tem muita coisa aqui no nosso editorial hoje. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar e mandar para mais pessoas. E como eu disse, tem novidade hoje para vocês. Pessoal, vamos lá. Antes de você se inscrever, dar aquela força, olha a novidade que nós preparamos para vocês. Pois é, isso aqui é o mais novo jornal para trazer a verdade para vocês. Um jornal sério, um jornal independente, assim como o nosso canal. E agora, eu sou colunista desse jornal. Jornal Nova República. Para você acessar www.novarepublica.com.br. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do nosso canal. E nas minhas colunas, eu trago as matérias e sempre coloco uma nota da redação. E nessa nota de redação, eu vou colocar o meu parecer, se eu concordo, se eu discordo, se o Lula tá certo, se o Lula tá errado, se o Bolsonaro acertou, se o Bolsonaro errou, se o Alexandre de Moraes fez a coisa certa ou se ele errou. É o meu papel, tá averiguando aqui como filósofo, como jurista e agora como jornalista, né? Então a gente vai trazer tudo isso para vocês aqui também. Bora começar? Vamos dar uma analisada nas matérias que a gente separou para vocês? Vamos começar falando do Alexandre de Moraes, tá certo? Olha só, teve uma coisa que eu tinha comentado com vocês. O fato de alguns jornais já trazerem como fake news o fato de que não foi uma briga convencional, foi realmente o filho do Alexandre de Moraes que foi agredido. Porque teve uma testemunha que foi veiculada em várias matérias, em vários jornais, como o Hora Brasília, por exemplo, a Folha do Estado, veicularam que havia uma testemunha que havia dito que quem agrediu foi o filho do Alexandre de Moraes, que chegou a jogar o Mantovani no chão. Mas o Mantovani não confirmou isso durante o depoimento. Ele já deu o depoimento e algumas coisas assim estranhas, engraçadas surgiram sobre esse caso do Mantovani. E nós vamos discutir aqui um pouquinho. Primeira coisa que eu vou discutir com vocês e fazer a leitura é aqui do blog do Jamildo, que eu já tinha discutido com vocês. É falso que filho de Alexandre de Moraes agrediu idoso em aeroporto em Roma. Entenda como se deu a confusão. Família do ministro foi utilizada em aeroporto de Roma e boatos envolvendo seu filho passaram a circular nas redes sociais. Por que você precisa entender isso aqui? Eu fiz até críticas sobre essa matéria aqui, dizendo que as imagens do aeroporto ainda não foram apresentadas. E teve um pedido de cooperação junto com a Interpol, ou seja, a Polícia Internacional, onde foi feita a solicitação para que as imagens do aeroporto sejam entregues. E não foram ainda, tá? Só serão entregues provavelmente amanhã. A grande questão que faz, ou hoje à tarde talvez, a grande questão que nos faz pensar aqui um pouco é, tá, mas não tinha imagem. Tinha uma testemunha que tinha dito que tinha visto as agressões. E aí, é verdade ou não é? Pelo visto, não. É fake news mesmo. Por quê? Porque o próprio Mantovani, que está sendo acusado, hora nenhuma ele falou que ele foi agredido. Então ele já refutou esse argumento aí da tal testemunha que tinha dito que realmente o filho do Alexandre de Moraes tinha agredido ele. A discussão aqui, agora que tem que se provar e vai provar com as imagens, enfim, houve mesmo agressão ou não? Porque o Mantovani e o genro e a nora dele negam. E o Moraes e o filho dele afirmam. A grande questão que nós temos que analisar aqui, neste caso, o Alexandre de Moraes está como uma pessoa
particular, como um cidadão comum qualquer, e nem no nosso país estava. Então, assim, vai ter que provar. Não tenha fé pública sobre o argumento do Alexandre de Moraes nesse caso. E uma coisa me assustou, me chamou a atenção. Um depoimento do Flávio Dino de que essas pessoas podem pegar mais de 10 anos de cadeia porque eles atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Peraí, senhores, aí eu acho que é forçar um pouco a barra, tá? Cada um tem seu ponto de vista jurídico. Assim como o Dino pode ter, eu também posso como advogado. E eu acho que aí é forçar demais. Como assim? Lá em Roma, na Itália, uma discussão sobre pessoas poderiam levar à abolição ao Estado do Direito só de discussão, ou seja, que seja só com ofensas, sem armas, ao ministro Alexandre de Moraes. Aí é forçar demais a barra. Mas enfim, pelo que a gente parece, pelo que a gente entende aqui, a versão é que foi só uma discussão dos que estão sendo investigados, e a versão do Alexandre de Moraes é que houve uma agressão. A gente vai discutir aqui essa matéria da Nova República, do qual eu redigi para vocês. Testemunha de caso Alexandre de Moraes mudou a versão. E aí é onde enfraquece a narrativa de que o filho do Alexandre de Moraes seria agredido. Então dá para entender que não foi nada disso. Uma reviravolta no caso da agressão do ministro Alexandre de Moraes, ao ministro Alexandre de Moraes e sua família, chamou atenção nos últimos dias. A suposta testemunha identificada como João Cândido da Costa Neto mudou a sua versão dos acontecimentos e apagou as publicações anteriores em suas redes sociais. Agora, ele afirma que não estava na Itália e que não presenciou o incidente, mas apenas repostou o que encontrou nas redes sociais sem alterar o texto original. Gente, cuidado com esse negócio de ficar repostando qualquer coisa das redes sociais. Isso pode dar dor de cabeça, pode configurar um falso testemunho, no caso aqui do João Cândido. Toma cuidado. Mas aqui ele fez a seguinte nota de esclarecimento. Nota de esclarecimento. A respeito de um post sobre o problema havido com a família do senhor Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, desejo esclarecer que eu não fui testemunha do fato, pois não estava na capital italiana. Eu repostei o que vi na internet e, infelizmente, não corrigi o post que estava na primeira pessoa, dando de fato a impressão de que fui testemunha ocular. A todos peço desculpa pelo lamentável engano. Espero que o ocorrido seja esclarecido e impere a verdade. Aí já começou as teorias da conspiração, de que ele foi ameaçado, de que ele foi compelido a dizer isso. Eu já não acredito. Para falar a verdade para vocês, eu não acredito. A minha nota aqui é a seguinte, sempre vocês vão ter aqui a nota da redação. A mudança de versão dele é um fato preocupante, levanta suspeitas sobre a veracidade dos relatos, né? De que o filho do Alexandre de Moraes tivesse agredido ou feito qualquer coisa nesse sentido. E a gente tem que ser coerente com os fatos. É fundamental que as autoridades competentes conduzam uma investigação minuciosa para determinar as origens das informações e esclarecer os fatos de forma precisa e imparcial. Como defensor e conservador, é necessário ressaltar a importância de uma abordagem justa, equilibrada nesse caso. E aí aqui eu cito um filósofo, se você quiser ver, é só entrar aqui no jornal Nova República, no portal, e tá acompanhando. Então assim, nesse caso aqui, o Alexandre de Moraes não tem fé pública, ele vai ter que provar as agressões, e essa pessoa, por óbvio, se realmente fez, vai responder ou por injúria, ou por difamação, a depender do que se falou, e se houve agressão, por agressão também. Não passa daí. Qualquer conjectura a mais é abuso de direito, pode ter certeza. Não há que se falar aqui em abolição do Estado Democrático de Direito, me desculpe, e olha que eu sou muito ponderado nas minhas análises aqui. Mas assim, vamos fazer uma análise aqui sobre a Bárbara do canal Te Atualizei. Ela fez um comentário à la Bárbara, né, do jeito engraçado dela, e ela falou o seguinte, e o fanfic O Globo. O Globo fez uma postagem, e eu peço licença para a Bárbara, se ela quiser que eu retire depois eu retiro, mas e quem quiser vai lá e segue o canal Te Atualizei, eu recomendo, é bem engraçado, e traz coisas importantes. Ela fez uma ironia aqui com o Globo, dá uma olhada. Imagens do que aconteceu no aeroporto lá em Roma, com o Alexandre de Moraes e com o filho dele, com uma suposta ofensa, com uma suposta agressão.
A gente queria imagens de verdade. Não era isso aqui, não. Bicho, fizeram um mangá do negócio. E o mais louco de tudo é que nesse mangá, o Ricardo Salles é filho do Alexandre de Moraes. Que doideira. Mas assim, teve uma coisa específica que me chamou muita atenção nessa imagem feita pelo Globo, nesse mangá feito pelo Globo, que foi, de novo, a imagem de menino Ricardo Salles ao lado de Alexandre de Moraes. E note, ele está retratado como se fosse uma criança. Nessa imagem, eles colocam o filho do Alexandre de Moraes como se fosse uma criança. Se bem que o negócio foi mais escrachado, tá? Eles meteram logo lá na manchete. Magistrado conta que seu filho de 17 anos chegou a levar um tapa no rosto. Filho de 17 anos. Mas o filho do Alexandre de Moraes tem 27. Agora eu me pergunto por que que o Globo fez uma matéria, fez um mangá retratando o filho do Alexandre de Moraes como uma criança, colocando que ele era um adolescente de 17 anos, quando sabe-se que o filho de Alexandre de Moraes é um adulto de quase 30 anos. Isso é para comover quem assiste, é para convencer o espectador, é para criar algum tipo de narrativa. O que que o jornalismo profissional tentou criar com essa fanfic? Jornalismo profissional pode criar fanfic? Se bem que estão criando mangá, né? Colocando Ricardo Salles como filho de Alexandre de Moraes. Não, gente, olha isso. Eu nunca vou superar isso. Mas é isso, na intenção de comover quem estava lendo o mangá feito pelo Globo, eles retrataram um adulto como se fosse um adolescente para gerar em você algum tipo de sentimento que sabe-se lá o porquê o jornalismo quis fazer isso, porque jornalismo trabalha com fatos. Ou pelo menos deveria ser. Vamos lá, eu agora vou esposar o meu ponto de vista. A Bárbara tá certa. Qual o motivo de fazer esse desenho? Qual o motivo de colocar que é um menino de 17 anos, sendo que na verdade é um adulto de 27 anos? O intuito é óbvio e lógico. É criar um espectro em que esse cidadão da direita é um monstro total que bate em adolescente e bate em criança. Pode ser um mero erro material? Talvez. Acredito? Não. Eu acredito realmente que há um intuito de criar uma narrativa. Afinal, a gente sabe muito bem que a mídia é boa em criar narrativa. Mas olha só, é interessante aqui, porque esse cara é o cara da direita, certo? Mas nem sempre foi assim. De novo, matéria editorial aqui do Nova República. Suposto agressor de Moraes já foi aliado de Lula. Olha só que interessante essa situação. Empresário acusado de agredir Moraes usou Lula em campanha de 2004. Recentemente surgiu uma informação relevante no caso da agressão ao ministro Alexandre de Moraes. O empresário Roberto Mantovani, um dos acusados de agredir o ministro do Supremo Tribunal Federal, distribuiu santinhos durante a campanha à Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste em 2004, nos quais destacava sua aliança com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui, eis o santinho. Com Mantovani, o presidente Lula apoia Santa Bárbara. E tá aqui o Mantovani do lado do Lula e abraçado de Lula aqui, e ainda número 22 do Mantovani, tá? Só para deixar claro aqui. E aí, aqui eu fiz a minha nota da redação, tem toda a explicação do que aconteceu, e eu deixei bem claro. Só um trechinho para vocês entenderem. A revelação de que o empresário acusado de agredir o ministro Alexandre de Moraes utilizou o ex-presidente Lula em sua campanha eleitoral de 2004 traz à tona uma conexão política que pode influenciar a percepção sobre o ocorrido. Afinal, com quem com o L fere, com o L será defendido. É preciso ressaltar que ele vai utilizar esse argumento de que ele não é bolsonarista e que ele já foi até aliado do Lula para poder se defender. E esse é o argumento mais forte no direito que tem hoje. Se fez o L, você está bem mais protegido do que alguém que não fez. Isso é fato. Isso é fato. E aí, o Fernando Holliday, e eu vou colocar aqui para vocês, fez a crítica em cima disso aqui, né? Colocou aqui também essa postagem dele e colocou o seguinte: o sujeito que teria agredido o filho de Moraes já fez campanha ao lado de Lula e hoje é filiado ao PSD, partido de Kassab e Pacheco. Por que raios a mídia chama
de bolsonarista. Enfim, o cara é filiado ao PSD do Kassab, que nitidamente não é um partido de direita e nem bolsonarista. Pois é, por que a mídia colocou amplamente que bolsonarista agride Alexandre de Moraes? Vamos entender uma coisa? Essa violência que a mídia diz que só surgiu depois do Bolsonaro é mentira. Porque durante o período em que o Lula respondia junto à Lava Jato, durante medidas feitas pelo Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes quase apanhou de petistas. O Joaquim Barbosa foi hostilizado gravemente em aeroporto, em supermercado, em restaurante, por petistas. Ou seja, é um fato que já acontecia. Então, assim, você consegue entender que eles vão criando uma narrativa através de um fato deplorável, sim. Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de violência, seja contra quem for, tá? Não é porque não é contra mim que eu sou avesso a isso, ou seja, não sou do tipo que, se é contra mim ou contra os meus amigos, eu sou bravo. Se é contra meus inimigos, deixa acontecer. Não, se é contra meus inimigos, um dia vira contra mim também. Democracia é isso, você tem que defender a todos. Essa é a democracia. Então, enfim, o cara é filiado ao PSD, então fica até um tanto quanto complicado chamá-lo de bolsonarista. Mas vamos lá. Matéria UOL agora para vocês. O PSD do Kassab deve expulsar o suspeito de agredir o filho do ministro Alexandre de Moraes. Então há grande possibilidade de que o Mantovani, que é filiado ao partido, já concorreu a prefeito, é um político de carreira, é político não aliado à direita, mas concorreu pela esquerda e pode ser expulso. O PSD divulgou nota à imprensa para informar que o empresário Roberto Mantovani Filho, suspeito de agredir o filho do ministro Alexandre de Moraes, deve ser expulso do partido. Enfim, o que é o meu ponto de vista aqui? O partido ele tem um ideário, ou seja, ele tem uma concepção, ele defende ideias. E se realmente ele defende ideias e tem alguém que agrediu, que foi contra as ideias do partido, ele pode expulsar. Pode abrir um conselho de ética ali. É o caso que aconteceu com o Yuri do Paredão, no caso do PL lá, que ele fez o L lá e abriu-se um processo. Só que aqui tem um ponto. Ele deve ter direito ao devido processo legal, ou seja, as imagens devem ser apresentadas e, reitero, nesse caso, Alexandre de Moraes é um cidadão comum, que merece respeito, cidadão. Enfim, neste caso em específico, ele deve provar, e a prova vem através dessa imagem que vai ser apresentada, tá bom? Bora lá, matéria do Estadão para vocês, vamos discutir isso aqui. A Mônica Gugliano, ela deu um chega pra lá na Janja. Pois é, a Janja, ela vem ganhando uma certa, como que eu posso te dizer? Uma certa rejeição, tanto por parte da mídia, por parte de mulheres, tá? Mulheres, e por parte de políticos da ala do PT. Ela tá agradando, não, a verdade é essa. E a Mônica Gugliano escreve o seguinte: Janja deveria seguir a sua própria recomendação. Segura um pouco, amiga. E ela tá tirando onda com a Janja porque num dia de um cerimonial ela foi grossa com a mulher do cerimonial, que estava chamando as pessoas para receber a medalha, e ela, com um jeito antipático, chamou a atenção da mulher na frente de milhares de pessoas em algo televisionado. Segura aí um pouco, amiga. E ela faz essa crítica aqui. E segundo ela, a Janja não tem nada que a desabone, mas ela deveria seguir os padrões de primeira-dama, ou seja, primeira-dama mostra ser uma pessoa refinada, primeira-dama mostra ser uma pessoa que acata o marido. Hoje parece que o Lula é vice da Janja, então, inclusive tem uma matéria nesse sentido, e pega muito feio isso. Apesar dela falar que não tem nada que desabone, e fala, segura um pouco, minha amiga, em relação à atuação dos demais, com os demais políticos, eu peço para ela e para o Lula, segura um pouco aí, casal 20 do Planalto, porque aí ninguém aguenta. Outro editorial que a gente traz aqui para vocês, Nova República, gastança padrão Lula e Janja, que relembra tempos do Império. Vamos lá. Lula e Janja viajando, e vocês sabem disso que estão passeando.
Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa Jana estiveram em Bruxelas, ainda estão lá, né? Na Bélgica. E mais uma vez seguiram o padrão de gastos extravagantes e estadias luxuosas no exterior característico do casal. De acordo com informações reveladas pelo portal da Transparência, somente a hospedagem durante os 2 dias de compromisso de Lula na Europa custou aos contribuintes brasileiros a exorbitante quantia de R$ 427 mil só do casal. Peraí, esses números alarmantes levantam questões sobre a responsabilidade dos políticos com o uso do dinheiro público. Aí tem aquele meu velho sabão aqui falando sobre a importância de guardar o dinheiro público. Esses dados são do portal da Transparência. E aqui no final tem a nota da redação, que aí vocês vão conseguir ver acessando o Nova República. Neste momento em que o país enfrenta desafios econômicos e sociais, é imprescindível refletir sobre a importância da responsabilidade fiscal e da prudência no uso de recursos públicos. Como afirmou o filósofo político Edmund Burke, a frugalidade é uma das virtudes próprias do autocontrole e da sabedoria política. É urgente que nossos líderes entendam que a ostentação e o desperdício não são compatíveis com a realidade da maioria dos cidadãos brasileiros e que eles devem priorizar o interesse público acima de qualquer interesse pessoal ou partidário. A gente não aguenta isso não, peraí. Até pelo exemplo que tem que se dar, está totalmente fora da conexão e fora do padrão. O Mário Frias, que é deputado federal, também teceu críticas aqui. Padrão Lula. Presidente torra 427,8 mil em hotel de luxo em Bruxelas. E escreve aqui, ó, esbanjando no sentido literal da palavra. Está saindo muito caro bancar essa gente. E efetivamente é. Teve uma deputada que apresentou um projeto de lei para que Lula e Janja, quando viajarem, fiquem dentro do consulado. Lá tem espaço suficiente para eles ficarem. Ô dó, peraí. O brasileiro não aguenta isso não. Quer viajar? Acha que é importante? E é importante? Tudo bem. Mas não precisa gastar isso e esbanjar da forma que está esbanjando, não. Então, está totalmente fora do padrão. Essa é a minha visão, tá ok? Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do editorial. Se gostou, dá um like, curte, compartilha, manda para mais pessoas. Acompanha a gente lá, tá? novarepublica.com.br. O link tá aqui também na descrição do nosso canal, tá bom? Então eu, como novo editor aqui, é lógico que eu vou dar uma força e vou divulgar. Tá certo? Então acompanha lá e eu sei que você vai gostar dos nossos editoriais. Um grande abraço.